Você considera o outro? Ou você já disse, ou já ouviu alguém falar, eu me apeguei a alguém. Isso é, eu considero fulano. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Meu nome é Luiz Fernando, você está no canal Firmado da Rocha e nós vamos ver esse tema à luz das Escrituras. Mais uma vez, quero te pedir, a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho e conferir todas as nossas notificações. Desde já, te agradeço de coração e que a paz, que a graça de Cristo Jesus, ela possa ser operante e atuante onde você está nesse exato momento. Muitas pessoas, elas são apegadas à família ou em bens. As pessoas, elas procuram ter posses, não é isso? Elas querem adquirir isso, aquilo, ou ter valor. Tudo isso gira em torno do próprio indivíduo. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai o oposto daquilo que nós, os seres humanos, costumamos fazer. Nós devemos levar em consideração o outro. E para que possamos entender melhor o que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo nos escreve algo interessante na carta para os Filipenses, no capítulo 2, do versículo 2 ao 11, mas a princípio nós vamos ler do versículo ao 4. E o texto nos informa o seguinte: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, contemplai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade. Assim cada um considere o outro superior a si mesmo. Como eu disse, nós devemos tirar o foco de nós mesmos, devemos ver além daquilo que está acontecendo conosco e passarmos a nos preocupar com o nosso semelhante. Isso é, o nosso próximo. Por quê? Nós não somos eremitas. Nós não nascemos para viver sozinhos. Nada do que fazemos poderíamos fazer se não houvesse outras pessoas nos ajudando. E a partir desse pressuposto que o apóstolo Paulo ele faz essas considerações aqui já no princípio desse texto, dizendo: se há algum valor, alguma consideração em Jesus, então que vocês possam ter a mesma maneira de agir, considerando os outros superiores a você. E a pergunta é: você considera o que Jesus fez? Os ensinos de Jesus têm valor para você? Se a resposta é sim, naturalmente você considera o próximo. Mas como assim? Porque tudo aquilo que Jesus ele fez, ele realizou, não foi pensando nele mesmo, mas foi pensando nas outras pessoas. Ele pensou em você, ele pensou em mim. E é por isso que ele foi quem ele foi. E ele é quem ele é. Nós devemos ter uma profunda compaixão pelas outras pessoas. Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, esse sentimento de empatia tem que estar visível, atuante em nossas vidas. Por quê? Quando nós agimos assim, nós estamos considerando aquilo que Jesus ele fez. O apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, do versículo 5 a 8, o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não se considerou o fato de ser igual a Deus, o que se deve se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, se fazendo semelhante aos homens.
Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Todos nós temos considerações à nossa família, a valores, não é? Coisas que julgamos ser importantes para nós. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele tinha algo em se apegar? Ele tinha algo de valor? Claro que sim. Ele tinha a sua glória. E ele se esvaziou dela. Ele se inclinou, ele se abaixou, ele se humilhou, se fazendo semelhante a mim e a você. E se tornando menor entre os homens, se tornando um servo. E foi desta forma que ele subiu na cruz para nos salvar. Para nos salvar da condenação e dos nossos pecados. Podemos ver que tudo aquilo que Jesus ele sempre realizou foi pensando em nosso bem-estar. Sempre foi considerando vidas, porque toda vida para o Senhor importa. E é esse sentimento de sacrifício que nos leva realmente a reconsiderarmos o tipo de vida que nós temos levado e nos convida a mudarmos. Deixe o que é preciso por amor a Jesus. Considere a vitória de Jesus. Muitas pessoas elas são apegadas num sentimento de patriotismo, não é isso? Eu considero meu país. Outras pessoas dizem, não, eu sou apegado ao ódio. Há pessoas que têm sentimentos de alegria por isso ou por aquilo. Há pessoas que realmente elas são presas ao pecado ou em outras coisas. Agora, a pergunta é: vale a pena abandonar o que for preciso por Jesus diante daquilo que ele fez por você? Vale a pena abandonar, rejeitar, deixar, seja o que for, renunciar aquilo que você julga ter valor para seguir a Jesus? No mundo que nós vivemos, e principalmente dentro daquilo que gira em torno do universo capitalista, as pessoas elas procuram se autopromover, elas procuram se autodestacarem, elas procuram ter sucesso, fama, elas estão atrás dos seus objetivos. Elas querem crescer, progredir, avançar. É o sentimento de competição que há em nossos corações. Isso provoca em nossas vidas aquilo que nós chamamos de rivalidade. Muitas das vezes fazemos o que é preciso, o que é certo ou o que é errado, ou o que é desonesto para alcançar os nossos fins. Tudo isso para sentirmos dentro de nós um sentimento que é de grandeza, um sentimento de superioridade. Mas o reino de Deus, ele não vai por esse viés. O reino de Deus não passa por aí. Aqueles que se julgam melhores, eles têm que servir aqueles que têm menos valor. Aqueles que se julgam superiores têm que servir as pessoas mais simples. As pessoas que querem ganhar destaque e reconhecimento do reino de Deus, aquelas pessoas que procuram honra, aquelas pessoas que querem crescer, aquelas pessoas que querem ser reconhecidas como alguém, elas têm que servir a todos. Elas têm que considerar todos. Elas têm que se fazer menores do que aqueles que são menores. Nós temos que nos julgar inferior às outras pessoas. Diferente desse mundo competitivo que nós vivemos, que nós julgamos ser melhores do que as outras pessoas. É muito comum isso brotar em nossos corações. Eu sou melhor do que fulano.
Eu deveria estar no lugar de fulano. Esse lugar me pertence porque eu sou mais capacitado. Isso é claro que tinha que ser para mim, porque eu tenho todas as credenciais para executar isso ou para estar nesse cargo. O reino de Deus nos ensina a ser humildes, a sermos pessoas simples. E do 9 ao 10, o texto continua nos informando o seguinte: por isso Deus também o exaltou com soberania, lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós entendemos e sabemos sobre a humilhação da cruz. Mas a partir do momento que o Senhor, ele se esvaziou da sua glória e se torna um de nós, a sua humilhação já começa ali, ao se tornar uma de suas criaturas. E nós vemos que ele é obediente ao Pai. Ele sabia que aquilo que Deus tinha para ele era o melhor. O caminho que Deus havia estabelecido para o seu filho. Ele entendeu que aquilo iria levar ele para um resultado positivo. E é através desse caminho humilhante que Jesus ele é exaltado, vitoriosamente, reconhecido, tanto nos céus como na terra ou debaixo dela. Agora, a pergunta que é feita é: e você reconhece isso? Você reconhece o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você? Você consegue perceber toda a trajetória de humilhação, de inclinação, até a ascensão de Jesus e o reconhecimento da parte de Deus e de tudo que existe para que você e eu pudéssemos estar sendo livres de toda acusação? Você reconhece o valor disso? E o que cabe a nós fazermos? Diferente de Jesus, nós não temos nada de valor. Nenhuma de nossas qualidades ou características, nada diante daquilo que possuímos ou perdemos, é nada diante do Senhor. O que nós podemos fazer como retribuição, como agradecimento, é abandonar a nossa vida de pecados. É deixar de fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É também seguir pela via dolorosa da cruz. Tomá-la diariamente. Deixarmos de agradarmos a nós mesmos, a querer lisar o nosso ego e passar a agradar ao Senhor. E isso só pode ser feito quando nós pensamos naquilo que ele fez e nas outras pessoas. Então, você possa meditar nesta palavra. Que você possa deixar o que for preciso por Jesus. Lembrando que ele deixou tudo que ele tinha de valor para subir na cruz por nós. E foi ali que o Pai o fez reconhecido soberanamente. E em breve, querendo ou não, todos nós também reconheceremos a sua grandeza e a sua soberania. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui e volto em outra oportunidade. Se o nosso bom Deus